Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado, dia 20 de março. Evangelho segundo São João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma divisão clara instalada no meio do povo e, por fim, até entre os chefes do povo, entre os fariseus e entre os sacerdotes. Para alguns parecia muito claro que Jesus tinha de ser condenado, que os guardas já o deviam ter trazido preso. Para outros, um profeta, inclusive para alguns, o Messias. Há uma verdadeira divisão e o texto do Evangelho dá a entender, como acontece no final, porque depois cada um volta para sua casa. Dá a entender, então, que se tratava de uma coisa opinável. Eles estavam discutindo porque a discussão era clara. Cada um tinha certeza do que dizia, mas no fundo a acusação não era clara. Nem tudo nesse mundo é dogma. Nem tudo nesse mundo é lei de proibição, de ordem para fazer alguma coisa. Existe uma boa margem de liberdade. Deus nunca retirou do ser humano o dom e a graça de pensar livremente e até de se expressar livremente. O que não quer dizer que ele não deva pensar para falar, o que não quer dizer que ele não deva assumir as consequências do que falou. Mas existe liberdade, liberdade dada por Deus. As pessoas podem pensar o que quiser. As pessoas podem falar, podem se expressar. Mesmo no tempo de Jesus, isso era possível. As opiniões eram diferentes. Percebemos que alguns tinham posturas fechadas. Esses que perguntaram, por exemplo, para os guardas, por que não o trouxeram? E os guardas nem entenderam, é trazer por quê. O homem fala bem, as pessoas gostam do que ele está falando, é proibido isso? E estas pessoas aqui, penso que nos trazem talvez a ideia mais importante que a gente deve observar nesse texto,
porque estas pessoas mostram o risco que nós corremos do fechamento. Porque eles puseram na cabeça que não só Jesus não podia ser profeta, não podia ser Messias, como também puseram na cabeça que Jesus não podia ser aceitado, não podia ser aceito naquela situação, que ele tinha que ser combatido. Então, embora aqui se trate de uma discussão, de uma conversa, onde há opiniões diferentes, fica muito claro que alguns não aceitam as outras opiniões, que alguns têm certeza. São as pessoas que vão para um julgamento, vão para fazer um julgamento, cuja sentença já está dada há muito tempo. Decidiram. E por que decidiram? Por algum medo, talvez por se sentirem ameaçados, muito provavelmente. Ninguém nunca falou como esse homem, como ficamos nós. Então, porque se sentiram talvez ameaçados, decidiram que ele não podia ser aceito. E por essa decisão passaram a buscar pretextos e justificativas para dizer que ele não serve. Qual é o pretexto que eles usam aqui? Ele vem da Galileia. O Messias, descendente de Davi, só pode ser de Belém. Então não pode ser ele. Chegam ao ponto de argumentar. Essa gente ignorante é que não sabe disso. Veja se algum estudioso por acaso acreditou nele e foram surpreendidos porque um deles, chefe dos fariseus, Nicodemos, diz não, mas pelo menos, e olha que Nicodemos não se põe na defesa de Jesus, para dizer ele fala bem, olha, ele falou tal coisa, ele merece crédito, ele apenas, porque é uma pessoa que estudou, questiona a atitude deles. Mas a nossa lei condena alguém sem ouvir a pessoa primeiro? É livre e é consagrado o que nós chamamos de direito de defesa. Eu acrescentaria ao direito de defesa a presunção de inocente. Presunção de inocência. Ninguém é culpado até que se prove que é culpado. Se não se provar, ele é inocente. E não o contrário. Ele é culpado, a gente acusa, e se ele não provar a inocência, ele é condenado. Não. Isso vai contra o direito. Então, Nicodemos, que tinha ido se encontrar com Jesus à noite, conforme o Evangelho nos diz anteriormente, o Evangelho de São João, a quem Jesus disse que é preciso nascer de novo, que o Filho do Homem é preciso ser levantado, como Moisés levantou a serpente. Então Nicodemos questiona a lógica da acusação deles. E eles respondem no mesmo teor. Essa gente é ignorante, vê se alguém que estudou poderia ter acreditado nele. Aí alguém que estudou vem e questiona o que eles estão fazendo. E eles dizem para ele, vai estudar você também? Você também é ignorante. Não era ignorante. Era um fariseu e chefe dos fariseus. O risco é este. O risco é o fechamento por alguma razão muito egoística, por alguma razão muito pessoal, que nos leva a combater aquilo que nós nem conhecemos. É clara a observação de Nicodemos. Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir? Vamos ouvi-lo? E de saber o que ele fez, vamos procurar saber o que ele fez? O perigo do fechamento, que leva alguém a dizer: quem não concorda comigo é ignorante. Esse povo é ignorante, porque não concorda comigo. E você também, estudioso, que não concorda comigo, precisa estudar mais. É um risco que todos nós corremos.
É o risco do fechamento antecipado, é o risco da recusa antecipada. Não estou querendo com isso dizer que tudo serve, que tudo é bom, que qualquer opinião está certa, que a gente é obrigado a engolir qualquer história, porque liberdade de expressão, porque tudo que todo mundo fala é válido. Não quero dizer isso, de maneira nenhuma, não penso isso. Mas eu quero dizer que existe liberdade dada por Deus, que se é respeitada por Deus, deve ser respeitada pelos homens também. Que nós devemos ter a coragem de ouvir, a coragem de pensar, a coragem de ver primeiro, de experimentar. Depois a gente até pode dizer, não é possível, não aceito, está errado, mas não antecipadamente. Rezemos. Ó Deus, na vossa misericórdia, dirigi os nossos corações, pois sem o vosso auxílio não vos podemos agradar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.